Bom dia, sejam todos bem-vindos. Ainda não me acostumei com a mesinha nova com rodinha, né? Então já fui empurrar a mesinha de novo. Vamos lá. Nós teremos aqui no sábado, dia 24/9, um seminário com o Dr. José Roberto Mauro, que ele é o Zé Roberto que faz a acupuntura, as fitoterapias aqui, segunda-feira. E ele vai falar sobre a medicina chinesa e o equilíbrio do corpo, mente, espírito, através dessa facilidade que ele tem para nos atender, né? O evento é gratuito, só chegar às 15 horas, tá bom? Sejam todos bem-vindos, esperamos vocês aqui. Vamos agradecer hoje ao nosso Pai. Fechem os olhos, relaxem. Pela semana que tivemos, pelas bênçãos em nossas casas, nossos lares, pelo restabelecimento da saúde dos nossos amigos e familiares, pela paz de espírito que foi colocada no coração daqueles que estão necessitando, são próximos a nós ou não, que o Senhor continue nos abençoando, nos orientando, nos permitindo estar presente aqui nesta casa todas as semanas e principalmente que nós tenhamos a capacidade de manter o nosso coração aberto. Assim seja, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Qualquer dia vai acontecer um pastelão aqui a hora que cair esse negócio. Aí vai ser bacana. Bom, dando seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje a gente vai abordar o capítulo 11 do livro 3. Lei de justiça, amor e caridade. Esse aqui é o último dos tópicos que trata das leis morais, né, que vem sendo estudadas. E essa é a 10ª lei que Kardec destacou para os seus estudos. E a última, né, aqui encerra esse bloco que resume, né, a codificação, o estatuto moral de acordo com o cristianismo. Justiça, amor e caridade. Então, a abordagem aqui é mais ampla, né? Não estamos falando de um tópico só. São 3 tópicos que, a rigor, na primeira análise, parecem distintos e separados. Só falar em justiça, amor e caridade. Para a compreensão do homem médio comum, ainda desprovido do conhecimento das coisas do espírito, né? São temas que não têm comunicação. A gente vai falar de justiça, amor, na mesma frase, né? Porque qual a ideia do homem de justiça? Qual que é o nosso conceito de justiça? A gente tem um conceito próprio, que não é fixo, cada um tem o seu. A gente tem uma ideia de justiça. E nessa ideia de justiça, que a gente construi, que a gente absorve e a gente pratica, não cabe falar em outros conceitos como amor e caridade. Porque justiça é justiça, de acordo com o nosso interesse pessoal. E esse que é o ponto. O nosso conceito de justiça, conceito humano, terreno de justiça, ele varia porque ele está vinculado ao interesse pessoal de cada um. Cada um tem sua ideia de justiça. Justiça para mim é tal. A gente vê, é comum porque a nossa sociedade hoje está vivendo um momento muito turbulento, muito conflituoso, até por conta da ausência de um conceito correto e definido de justiça. Nós temos as leis que regem a sociedade, as nossas leis. E a primeira ideia que tem é a violação da lei implica uma pena, e a pena deve ser correspondente à violação. A ideia de justiça começa a partir daí. Entende? Só que a lei
a nossa lei, ela não é uma lei perfeita, porque ela é feita por pessoas imperfeitas. Então, está muito longe de ser uma lei perfeita, mas é a lei que temos. Agora, uma lei que geralmente é feita por pessoas que, em tese, estariam sujeitas à aplicação dessa lei. Então, ela é feita de acordo com o interesse daqueles que estão fazendo, para se libertarem do alcance dessa lei. Então, de repente, você vê no jornal, fulano cometeu tal crime, mas foi solto, ou conseguiu um habeas corpus, ou, enfim, vai cumprir uma pena de restrição de direitos. Hoje, né, nós temos essa alternativa, a lei prevê. E aí fica aquela sensação, não é isso que eu queria. Ele merecia mais. Ele merecia. Nossa, que beleza. Isso aqui é uma coisa muito injusta para acontecer neste momento, mas enfim. A ideia de justiça, ela é imperfeita por causa disso. O parâmetro de comparação é sempre o meu interesse, não é o que eu acho que deve ser. E nesse ponto não cabe amor. A nossa mentalidade, ela ainda está fixada na época da lei de Italião. Ela deve receber a medida certa daquilo que eu acho que deve merecer. Punição. E nesse conceito, onde vai caber amor? Não tem lógica. Então a gente se acostumou, a gente trabalha com esse conceito de forma muito separada e autônoma. Justiça é justiça, amor é outra coisa, caridade é outra coisa. Amor a gente despende na família, para a esposa, para o marido, para os filhos, os meus entes queridos. Caridade, eu dou esmola na rua, trabalho na feira de voluntários, beneficência, são setorizados, são elementos setorizados. E quando Kardec e a espiritualidade abordam o tema, eles colocam tudo junto no mesmo ponto. E por que eles fazem isso? Para ensinar basicamente que não existe justiça sem amor, não existe justiça sem caridade, e que caridade e amor, na sua efetiva prática, de acordo com seus conceitos corretos, implica naturalmente em realizar justiça. A gente muda completamente o paradigma, muda completamente o ponto de vista da coisa. Sem amor não há justiça, há justiçamento, que é outra coisa. Não há justiça. Então a gente começa a ser chamado a ver e tentar entender de uma outra forma. Por quê? Porque isso aqui é algo que a gente vai ter de praticar. As leis morais são as leis básicas que regulam o comportamento do espírito em busca do seu progresso. Toda lei, todo corpo de lei disciplina alguma coisa. As leis do trânsito, o Código de Trânsito disciplina o trânsito nas vias públicas, de veículos, pessoas ali na via pública. O Código Civil disciplina as relações civis do ser humano. A lei moral disciplina o progresso do espírito. O espírito está aqui para progredir, a gente já sabe disso. Isso é uma premissa que não tem como afastar. A gente veio para isso. Estamos nesse movimento em busca desse progresso. É só isso. O papel nosso aqui é esse. Agora, encarnados, a gente tem deveres e obrigações. A gente está vivendo em sociedade. Nós vivemos em um mundo organizado de acordo com suas leis humanas materiais, e a gente também se submete a essa disciplina, mas tendo como ponto de partida e objetivo final esse alvo único, progresso do espírito. Precisa cumprir. E como é que eu vou colocar isso em cumprimento? Então aqui esse capítulo nos dá um norte para a gente compreender, absorver essa ideia, esse conceito de que justiça, amor e caridade, elas se fundem, são elementos que se fundem em um só. Não há um sem outros. Aí a pessoa vai pensar assim, mas então eu vou... A gente vê, né? Todo dia tem notícia aí de criminosos, crimes bárbaros, etc e tal. E aí então tem que amar tem que aplicar uma pena com amor? Porque não é disso que se trata. Não é disso que se trata, porque todas as ideias, todos os conceitos estão equivocados. Ainda hoje a gente pensa em amor e pensa em amor romântico, amor de pais e filhos,
Ou seja, o amor terno, aquele amor carinhoso, não é disso que se trata. Não foi isso que Jesus veio ensinar. Amor por Cristo é outra coisa. É uma dimensão muito maior o conceito. Que envolve basicamente o quê? Parte da onde? Não retribuir o mal com o mal. Não é? Isso está lá no Sermão do Monte. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Por quê? Porque a conduta cristã não admite você retribuir o mal com o mal, porque nesse ponto você está rebatendo ignorância, conduzindo-se você também ao nível de ignorância. Só que o ignorante que praticou um determinado mal, ele o faz em razão da sua ignorância. Nós já não temos essa ignorância. Aquele que busca o rótulo de cristão, ele já tem um conhecimento prévio das coisas. A gente está aqui, nós estamos estudando o Evangelho todo domingo, toda terça. Então o conhecimento temos, a responsabilidade nós já temos. O ignorante, ele vive em função da sua ignorância. Agora, se eu assumo deliberadamente o comportamento para me igualar ao ignorante, abrindo mão do conhecimento que eu já tenho, então aí eu não sou um ignorante, eu sou alguém que está buscando o mal, é diferente. Eu sou alguém que está buscando viver fora das leis de Deus conscientemente, isso é diferente. Então a ideia de amor começa a partir daí. Não retribuir o mal com o mal. Primeiro ponto. Justiça. Lei de Talião não é lei de Talião. O conceito de justiça também está no Evangelho. A gente tira de lá. Fazei ao próximo aquilo que gostaria que fizessem contigo. Essa é a regra áurea de justiça. O nosso próprio conceito jurídico de justiça é muito próximo desse conceito cristão. Fazer ao próximo, tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Qual que é a chance de a gente incorrer em alguma injustiça tendo essa regra como divisa de conduta? Eu vou procurar no meu dia a dia, nas relações interpessoais que eu estabeleço na minha vivência, tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Qual que é a chance de eu cometer uma injustiça com alguém nesse sentido? Eu sei que tem algum masoquista, né? Eu gosto de apanhar. Mas aí já é doença, né? A gente está falando de doença, então isso não serve como parâmetro. Tem que pegar coisas saudáveis, a gente pegar o equilíbrio, o natural. O natural é a gente querer ser tratado de forma correta. Aliás, mais do que nunca, né? Hoje em dia, a sociedade clama por direitos e direitos, ou seja, mostrando que, para si, a gente quer sempre a melhor opção, a gente quer sempre a melhor situação. Garantir os meus direitos. Esse movimento de buscar direitos, assegurar direitos sociais, direitos legais, direitos constitucionais, etc. Para mim, porque eu quero viver bem, eu quero exercer os meus direitos. Então a busca por mim é sempre positiva, eu sempre quero o melhor para mim, o mais justo, o mais correto. Eu quero isso para mim, eu faço para o outro. Porque dentro dessa troca de interações, o outro então também vai fazer isso. Ou ele se obriga a fazer isso comigo, se vincula a ter essa conduta comigo, como eu estou fazendo. Se fizer ou não, isso é outra história. Porque nós não estamos aqui para tratar do outro, mas sim da nossa conduta. Então são conceitos distintos. Agora, qual que é a conexão? Caridade. A ideia de caridade é outra ideia que é muito distorcida, sempre mal compreendida. Porque é sempre aquela coisa, todos esses conceitos que a gente está abordando aqui nesse capítulo, eles foram desenvolvidos e compreendidos a partir da perspectiva do interesse pessoal. A justiça se dá de acordo com o que eu entendo que seja justiça. O amor se dá de acordo com o meu interesse pessoal, aqueles que eu quero que estejam abordados por esse amor e aqueles que estão fora, de acordo com o meu interesse. Caridade, também de acordo com o que eu entendo que seja algo bom. Então, se eu doar as roupas velhas da minha casa para alguém, se eu der um pão velho que sobrou do almoço para quem está com fome, limpando a minha despensa, para mim está ótimo. A pessoa não está ganhando, eu não ganhei. Eu comprei o meu pão, estou dando, está ótimo, é o meu interesse.
Então são conceitos que se formam a partir do meu interesse, do interesse pessoal. A abordagem do Cristo é outra, porque ele muda o paradigma. Mas o parâmetro de critério é sempre interesse pessoal, só que invertido, a mão invertida. Eu acho que o que é bom para mim é isso, então eu faço para o outro. Essa que é a inversão que Cristo trouxe. Caridade é a mesma coisa. Está aqui dentre as questões que estão abordadas nesse capítulo 886, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Como se vê, não tem nada de doação aqui. Doar coisas. Não tem nada de trabalho voluntário aqui no meio. Sabe? Não é. É diferente. Então você começa a misturar. Bom, esse é o conceito de caridade verdadeira. O conceito de amor verdadeiro a gente também traz lá do Evangelho do Sermão do Monte. O conceito de justiça também está lá. Então nós estamos misturando. E qual que é o ponto que une esses três? A ideia central que une esses três é de que isso só vai funcionar quando a gente inverter a forma de movimentar essas forças. Em vez de movimentar visando a satisfação do meu interesse pessoal, eu as movimento com essa mesma compreensão, a partir daquilo que é bom para mim, mas praticando para o próximo. E isso se aplica em qualquer situação, dentro desses três elementos. Você vai falar em justiça verdadeira. A pessoa cometeu um crime, a pessoa cometeu um mal feito, ela deve ser bem, deve. Isso não está a se pregar aqui que não se deve submeter alguém que infringe a lei às penas da lei. Agora, a nossa visão tem que ser mais dilatada, porque não são só de leis materiais que se trata. Estou falando aqui também de leis morais. E estamos falando de leis morais entre espíritos que estão ainda num estágio muito inicial de compreensão da lei e de aplicação dessa lei. E que por conta disso, são espíritos altamente comprometidos em função das inúmeras violações dessas leis morais. Então também em tese estamos submetidos aos rigores da lei. Aquele que aponta o dedo também tem dedos apontados contra si. Afinal de contas, vamos exemplificar, trazendo da nossa situação material encarnada para a situação do espírito. A pessoa mata alguém, é um homicídio, crime tipificado no Código Penal, tá? Matar alguém tem pena 6 a 20 anos. Então está ali, está combinado, a pessoa que comete esse ato, ela está sujeita àquela pena, perfeitamente, e ela deve cumprir na sociedade, faz parte da organização social. Agora, quando na lei, na primeira tábua da lei, primeira base, né, o primeiro momento em que as leis naturais foram reveladas ao homem, com Moisés, tem lá o mandamento, não matarás, 5º mandamento. O mandamento diz, não matarás, ponto. Não está dito não matarás pessoas, ou não matarás criminosos, ou não matarás só pessoas boas, pode matar criminosos. Não está dito isso, não matarás. Que tipo de morte pode ser cometida hoje em dia? A gente mata pessoas, mata pessoas por ações, homicida, ou mata por omissões. Pessoas morrem de fome na rua, pessoas morrem de fome em inúmeros rincões. Qualquer situação que causa mal a alguém na comunidade global, vamos dizer assim, de espíritos encarnados, gera repercussão na esfera de responsabilidade de cada um dos espíritos que estão encarnados aqui. Pode ser mínima, mas gera. O que eu poderia fazer para evitar a morte de pessoas de fome na África? Praticamente nada. Na África não. Mas se tem gente que morre de fome na África e morre de fome aqui eu poderia fazer. Então, a responsabilidade é maior. Só que também não se morrem só pessoas, não se matam só pessoas. Mata-se sonhos, mata-se esperanças, mata-se desejos. E isso às vezes gera consequências tão graves quanto a morte do corpo. Pais que não têm aquela qualidade
do amor leal. O amor também, a gente já falou, não é aquele de ficar abraçando e dando beijinho, amor, filho, não. O amor é o ato que põe o melhor das pessoas à tona pela sua conduta, né? Em vez de estimular os filhos, de fazê-los, ele está sempre rebaixando-os. Você não serve para nada, você não consegue aprender, você não consegue fazer nada, você não presta para nada. Sabe? Você está criando alguém com a sua esperança morta. Isso vai ter repercussão. Não matei, matou a esperança do espírito. Então, tudo isso são coisas que a gente pratica no dia a dia. Aqui, eu, claro, imagino que não tenha nenhum homicida aqui. Alguém que já tenha matado alguma pessoa, mas e matar sonhos, e matar esperança? Com uma palavra a gente mata muita coisa. Ok. Então a gente está violando a lei. Então, se o meu rigor de justiça para o parâmetro do outro, tem que aplicar, tem que prender, tem que torturar, tem que matar, né? Tem muita gente que defende a pena de morte ainda. Tem que matar. Entende? Bom, esse é o seu rigor de justiça, é o rigor com o qual você também vai ser julgado. Também merece, então. Esse é o seu parâmetro? É o parâmetro que você definiu. Para você, não para o outro, para você. Até porque, aí a gente volta naquele ponto inicial. A pessoa que comete um crime, ou que viola a lei, muitas vezes está fazendo isso por ignorância. Aliás, quase totalidade das vezes está fazendo isso por ignorância. A pessoa vive no interesse dela. Tem muita gente, por exemplo, tem muita gente que vende drogas, ganha muito dinheiro vendendo drogas. E qual que é a compreensão que eles têm disso? A pessoa quer. Não estou fazendo nada de errado. A pessoa quer. Eu estou dando o que ela quer. No fundo não está errado. No final, muita gente aqui, a nossa sociedade defende a lei de mercado, não? Oferta e procura. Se tem procura, vai ter oferta. Alguém está vendendo, preenchendo uma procura. Não está todo errado esse raciocínio. A pessoa quer. Ela está só servindo. Se ela não fizer isso, alguém vai fazer. Porque tem a necessidade, tem a busca. Então, na cabeça do indivíduo que faz isso, ele não está fazendo nada de errado. Da mesma forma que alguém que procura um micro-ondas vai na Casas Bahia e compra um micro-ondas lá, que alguém vende, está procurando, ele quer. É comércio. Não está errado. Entende? Agora, o indivíduo que se diz cristão, porque ele já frequenta uma igreja, já frequenta o centro, ou algum culto, ele ouve o padre, o pastor falar do evangelho, ele já ouviu falar do sermão do monte, entende? Aí ele fala, não, tem que pegar e matar, tem que ter pena de morte. Esse, ele não está falando com base na ignorância, porque ele conhece a lei. Ele está falando por vontade própria. Ele fala, aqui você não vai falar de evangelho nesse caso, não. O evangelho se aplica para os outros, mas nesse caso aqui tem que matar. E as pessoas defendem. E tem pessoas que hoje ainda defendem pena de morte, tem países que aplicam a pena de morte. E aqui a gente encontra nesse fundamento por que o cristianismo, por que o espiritismo condena a pena de morte. Por quê? Porque seria uma injustiça você tratar quem viola a lei de uma forma e de outra. Ou seja, a violação dos outros a gente trata com rigor, mas a nossa a gente vai buscar tratar com complacência. Isso é uma injustiça, sob o ponto de vista cristão, o Evangelho. Isso é uma injustiça. Aqui sim nós estamos tratando situações iguais com cargas diferentes, e isso é uma injustiça. Não cabe nesse conceito. Daí a gente, então, por isso que eu falo, muda o ponto de perspectiva, e muda a forma de compreensão das coisas. E é necessário que a gente absorva essa mudança, porque isso aqui tem que ser parte da nossa prática. A gente tem que viver em função desses conceitos verdadeiros, não dos que a gente já está acostumado a viver. Vamos dar um outro exemplo, certo? Da ideia de direitos aqui, né? A gente vai falar dessa questão de direitos. Tem muitos países que têm legislações que permitem o aborto irrestrito. No Brasil a gente tem também essa possibilidade, mas só em 2 casos, né? Se há risco de vida para a mãe, a gravidez representa o risco de vida para a mãe, ou se a criança a gestação foi fruto de estupro, do crime de estupro.
Então ele pode, nesses casos, legalmente abortar. Mas tem muitos países, aqui na América do Sul mesmo, recentemente a Argentina aprovou, se eu não me engano, o Chile também tem, não recordo agora, mas aqui eu sei que tem. Na Europa, praticamente a Europa inteira, aprovou a possibilidade restrita do aborto. Muito bem. É um direito. As pessoas lutam por esse direito. Muitas pessoas lutam por esse direito. Qual que é a perspectiva da luta por esse direito? Qual que é a perspectiva? É a satisfação de um interesse pessoal. A pessoa luta pelo aborto porque ela quer resolver o problema dela, que ela acha que entende que seja um problema para ela. Então, a perspectiva exclusiva do interesse individual. Muito bem. A pergunta seria, se você fosse o espírito prestes a reencarnar, você gostaria que te abortasse? Aplicando a lógica dessa regra de ouro, do conceito de justiça do Evangelho. Você gostaria de ser abortado? A pessoa pode até falar, para mim não tem problema. Falando da boca para fora. Aí a gente vem aqui numa sessão mediúnica e vai entrar em contato com N espíritos que foram abortados vítimas de aborto. A revolta é extremamente gigante. Por quê? Porque a reencarnação é a única ferramenta que o espírito dispõe para realizar o seu progresso. É a única. A gente fala, não, ele vai estudar. O espírito vai estudar lá no plano, ele vai buscar conhecer, desenvolver o seu saber, se aprofundar no conhecimento do Evangelho. Ele pode fazer tudo isso, mas isso não vai resultar em progresso. O progresso só vai acontecer quando ele reencarnar e viver o que ele aprendeu, pôr em prática o que ele aprendeu. Fora disso, não tem progresso. A única chance que ele tem de resolver a sua existência, de equilibrar-se, de progredir, é na reencarnação. E não existe nenhuma reencarnação que ocorre por acaso. Tudo é programado. Não existe acaso dentro das leis naturais. Tudo é programado. Então, quando o espírito se compromete a reencarnar e o outro se compromete a recebê-lo nessa reencarnação, isso decorre de um ajuste. Isso decorre de uma combinação prévia, de uma programação prévia. E a pessoa que quebra esse acordo, na Terra, qualquer contrato que é quebrado já tem multa. Seja um processo. Agora, isso está falando daqui da lei, de um compromisso no plano espiritual, que envolve a coisa mais básica e necessária do espírito, que é o progresso. Entende? Aí a gente começa a perceber por que se fala então contra. Por que o espiritismo é contra? Por causa disso, não é por uma questão de interesse pessoal. A pessoa quer fazer o quê? Ela quer exercer o seu livre-arbítrio, ela exerce, entende? Mas ciente das suas responsabilidades, essa é a questão. Ciente. Se você está fazendo algo errado, você está escolhendo algo que é contrário, você vai ter que arcar com as consequências disso. E isso, em momento algum, representa falta de amor ou falta de caridade. Porque aí, quando é a gente que viola, aí a gente invoca essas cláusulas em nosso benefício, né? Tenha piedade, né? Aquela história, aquela parábola que Jesus contou no Evangelho, do indivíduo que devia para o rei. Devia para o rei mandou prender porque não pagou. Devia 1.000. Você vai ser preso, não pagou, manda para a cadeia. E o cara chorou. Tenha piedade, que era dele, né? Ele que estava indo para a cadeia. Tenha piedade, tenha piedade. Dá para imaginar ele chorando ali. Eu tenho família, né? Eu vou arranjar dinheiro, eu pago. E o rei se compadeceu e falou, bom, tudo tá bom, solte, ele vai pagar uma hora. A hora que der, você paga, está solto. E aí o sujeito é solto e ele encontra alguém que devia 100 para ele. E aí ele manda prender o sujeito, porque estava devendo 100. Aí o rei, quando toma conhecimento daquilo, fala, então esse é o mal. É o mau servo, né? Então, para ele quer o rigor em favor dele, agora contra ele quer a clemência, não prenda. Que é justamente a situação em que a gente vive por causa desses conceitos equivocados. Para os outros a gente quer rigor, a gente quer o ferro, a brasa do justiçamento que a gente entende que seja justiça. Mas para a gente quer clemência, a gente quer perdão, a gente quer misericórdia. Isso é injustiça, porque essa concepção não tem nada de vinculação entre esses três elementos.
Querer o mal do outro não significa justiça. Muito menos o olhar amoroso e caridoso com relação a que ele comete uma falta. Por outro lado, quando a gente é pego nas nossas falhas, a gente quer essa clemência, quer essa misericórdia total, também não é justiça. Porque não é algo que a gente fez por merecer, por construir com a nossa vivência. Porque é indissociável. E é importante que a gente entenda isso, é indissociável. Se eu tenho de viver com base nessa lei, que é uma lei assim essencial de diretriz, né? Justiça, amor e caridade. Então eu tenho que entender, são conceitos ligados, não são autônomos. Isso vai impactar diretamente aonde? Em primeiro lugar, no meu modo de analisar as coisas que acontecem ao meu redor. Fulano fez tal coisa, ciclano aconteceu isso, Beltrano fez aquilo. Primeiro, fez por quê? Entender por que aconteceram as coisas. É o primeiro ponto de vivência, de aplicação dessa lei. Porque aqui a gente começa a analisar o caso primeiro pela perspectiva da caridade, entender por que ele fez. Alguma coisa levou aquele indivíduo a fazer tal coisa, a cometer aquilo. Por quê? Indulgência, benevolência e perdão. Indulgência, a gente entender o porquê das falhas dos outros. E benevolência, agir em função dessa limitação. Limitar a reação em função dessa limitação. Fulano, a situação que ele criou, que foi criada ali, tem um papel limitante. Entender isso. É o primeiro ponto. Segundo, a partir disso, entender que se ele foi apanhado, se alguém foi apanhado cometendo algo errado, um dia pode ser eu a ser apanhado. Então, se eu tenho essa possibilidade, porque a minha vivência ainda está muito longe de ser perfeita, então eu tenho que estruturar o que eu quero para os outros a partir do que eu posso querer para mim. Antes de tudo, preventivamente. Então eu estou vendo, porque eu também posso estar naquela situação. Na verdade, um dia estarei, só depende, aí é questão de tempo. Pode ser amanhã, pode ser um ano, mas eu estar, porque eu também, nós todos infringimos essa lei. Um dia a gente vai estar na situação de responder. Então, se eu vou estar na situação, o mínimo que eu posso querer, então, é que essa análise seja feita de forma igual para todos. Se eu quero que seja misericordiosa para mim, que leve em consideração todos os atenuantes para mim, que seja também para o outro. E aí eu também vou aplicar isso. Aí sim, isso é o ponto de vista amoroso. Entende? Não retribuir o mal pelo mal. É essa ação que Jesus está recomendando e que a gente vai botar em prática com a compreensão e aplicação correta dessa lei. E isso resulta no quê? No conceito ideal de justiça. O respeito aos direitos de cada um. É o que está na questão de 175. Definição de justiça. O respeito aos direitos de cada um. Mas quais direitos? Principalmente os direitos naturais. Os direitos de ordem moral. Os direitos de ordem superior. Porque esses são perenes. Esses são eternos. A lei humana, que também deve ser respeitada, mas ela muda. Ela muda. E ela é feita com outra base de olhar. Também deve ser porque nós vivemos aqui, a gente também se obriga. Mas principalmente do Espírito. É a lei moral. Aí a gente então junta todos esses elementos num só. Aí faz todo sentido. A gente consegue entender por que isso foi colocado. O estudo desses elementos foi colocado num capítulo só, como uma coisa só. Lei de justiça, vírgula, amor e caridade. É um elemento. Porque realmente, na sua execução, é um só. Não tem como separar. Se a gente está achando que separa e vive em função disso, está fazendo errado. É preciso repensar. Agora, para isso a gente precisa estudar, para entender bem esse conceito, para entender bem a aplicação. Então aqui não dá nem cabe falar, até porque quem tem autoridade moral para explicar isso está aqui. Então, sugiro, leiam, estudem, reflitam. Isso é para o dia a dia.
Isso é coisa que a gente põe na nossa vivência. Quando acorda, até a hora de dormir, você vai praticar isso, vai ser chamado a praticar isso. Então pratique da forma correta. Vamos entender e praticar da forma correta. Então, a recomendação que fica é essa: leiam, reflitam, estudam, para a gente conseguir fazer isso corretamente e aproveitar ao melhor a nossa reencarnação. Então, eu agradeço a paciência de todos vocês. Vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus os abençoe a todos. O que você fala? Não? Então, agora a gente vai levando então o nosso pensamento e levando os nossos sentimentos com muita alegria no coração, para buscar todos aqueles amigos espirituais que de alguma forma estão nos acompanhando e participando desse nosso processo de renovação, de construção interior, de um homem adaptado às necessidades e aos princípios do Evangelho. Então, com o pensamento ligado em nossos mentores, nos mentores dessa casa, nos mentores desse trabalho, agradecemos profundamente pela oportunidade de nos reunirmos aqui hoje, nessa manhã tão bonita, em meio a essas vibrações tão especiais, abençoadas, que preenchem esse ambiente preparado para nos receber para esses estudos. Então, esses nossos amigos espirituais, é o nosso reconhecimento extremo, profundo, nosso muito obrigado. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. O nosso Mestre bendito, que veio pessoalmente até nós trazer e vivenciar e exemplificar esse Evangelho de luz, esse guia iluminado de renovação e de progresso espiritual, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte como um farol a nos orientar e conduzir pelo caminho correto, nos infundindo fé, nos infundindo confiança, força e serenidade para prosseguir na jornada mesmo diante dos tropeços que esse mundo oferece, mesmo diante das dificuldades que nos são oferecidas. E a Ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, o nosso muito obrigado por todo o Seu amor, por toda a Sua misericórdia, por toda a Sua paz com a qual nos envolve. E em Ti, Mestre, rogamos Suas bênçãos para que nos envolvam cada coração aqui presente hoje, para que cada espírito possa ser tocado e fortalecido no seu ideal de progresso, de renovação. E que os ensinamentos aqui hoje, meditados e refletidos, possam fazer parte dos nossos atos e pensamentos no nosso dia a dia, para que a gente possa funcionar como verdadeiras cartas vivas do Seu Evangelho, replicando seus ensinamentos e seus exemplos entre todos aqueles que nos cercam e assim dando o nosso contributo para tornar essa família humana tão necessitada de despertar ainda para as realidades do Espírito em uma família cada vez mais unida, estruturada nos laços mais profundos de paz, de fraternidade promanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.